Vamos lá. Movimento. Kelly Clarkson, gostei. Clarkson. Como é que é a música do Kelly Clarkson? Do Because of You. Because of you. Essa música é minha. É a música. Eu tô falando, de repente eu... Because of you. Viu? E o tom de voz, olha o timbre. Because of you. Olha o sofrimento na voz. Se você olhar, tem um sofrimento na voz. Because of you. Você viu o sofrimento? Você viu o tremor da voz? Because of you. E vai sumir. Ai, tá gravando. Não acredito, cara. Vai ficar rindo. Cara, certeza que ela vai expor isso. Não vai, não tem. Não, vai dar muita audiência. Não. Você canta muito bem. Eu canto bem, não foi? Muito. Sabia que lá no Rio Grande me chamavam de Rouxinol dos Pampas? Sério? Nossa, você era o Bruno Medzenga? Eu tinha um amigo, tenho, né? Ele tá vivo, graças a Deus, lá no Rio Grande. E um dia ele disse assim, cara, a gente precisa trabalhar esse teu lado artístico. Eu falei, opa, vamos lá. Ele falou, vou te ensinar a tocar violão. Cara, ele me deu uma semana inteira de aula de violão. Aí que chegou no 7º dia, ele falou assim, meu amigo, é mais fácil ensinar uma vaca a voar do que você a tocar. Daí ele falou assim, eu acho que você não veio nessa vida pra tocar violão. Aí eu fiquei cabisbaixo, sabe? Uhum. Me afundei na tristeza. Quando eu baixei assim, daí ele falou assim, em compensação, você tem o timbre, ali ele criou um monstro, ele falou, você tem o timbre de voz do Bon Jovi. Mentira. Falou? Mentira. Me dá o nome dele. Falou e falou assim, vou te ensinar a cantar. 7 dias de aula. Daí. Chegou no 7º dia, aí ele assumiu e falou assim, ó, é mais fácil ensinar um cavalo a voar do que você a cantar. O zoológico inteiro voado que você... Ô, Dani, mas a gente já começou o podcast de hoje. A gente vai começar com os bastidores hoje. Vamos fazer um podcast diferente. Ah, é? Aham, já começamos. Com os bastidores? Aham, com os bastidores. Então, bem-vindos ao nosso podcast Movimento. Ela me colocou em movimento. No trem andando, não deixou me preparar. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso The Nadia Cast, o podcast que enche o teu bolso de dinheiro e o teu coração de esperança. Gostou dessa? Gostei. Você tá ficando bom, Eu tenho uns dizerzinhos. Ei, mas você não deu certo em nada dessas coisas assim. Da parte artística, então. Mas esporte também não, porque eu lembro que você... Como esporte também não? Meu você Deus. Você me contou uma história sobre o surf, que você ficou não sei quantos dias na praia também. Você não teve sucesso. Eu fui pra Garopaba uma vez e eu paguei 19 aulas de surf. Não tinha dinheiro pra pagar 20, paguei 19. E daí no 18º dia, eu lembro dele ter colocado, era uma porta, não era uma prancha. Era muito grande, grande, larga assim. Ele falou, agora você vai conseguir ficar em cima. E eu caí. Não deu certo. Aí ele falou assim, cara, vamos tentar futebol, vamos tentar uma na areia. Ele falou, um jogo assim. Daí eu fui pra bocha. E mesmo assim, realmente, Nádia, o esporte eu sempre fui um cara entusiasta, sabe? Você, como surfista, é um belo comunicador. Pois é. É, Dani. Será que esse era o futuro mesmo? Eu acho que sim. Não tem jeito. Então, pelo jeito, começamos um podcast meio stand-up comedy. Você deve estar acompanhando aí. E complicado pra mim, né? Mas tá tudo certo, porque nós entramos em movimento. Já que o nosso tema hoje é movimento. De onde veio esse tema? Que livro que você pegou esse tema do movimento? A gente está fazendo agora, nessa 3ª temporada, várias indicações de livros para essa parte financeira. E esse é O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que é a primeira indicação que a gente faz. E ele tem alguns ensinamentos nesse livro. Ele é um livro bem curtinho, mas bem bacana de ler, assim, bem fácil os ensinamentos. E tem 2. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte e onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Perfeito. São 2 ensinamentos. Ação e determinação. Isso. Os homens de ação são agraciados com a deusa da boa sorte. E quem tem determinação... Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. E onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Bingo. E tudo isso gera movimento. Ou seja, movimento. Movimento. A gente já gravou em algumas temporadas passadas sobre o movimento, a importância de você entrar em movimento, pelas dimensões. Mas é um assunto que a gente tem que falar aqui também quando você está falando em dinheiro. Porque se a gente fala que o dinheiro é uma energia, essa energia só vai vir através do movimento. Se você estiver parado, só idealizando,
o segredo é eu colocar aqui o que eu quero e vou ficar mentalizando e vai acontecer. Não vai acontecer nada. Sem ação, nada Sem acontece. ação não vai acontecer nada. Então você precisa saber fazer a parte do planejamento, porque você não vai entrar em movimento sem saber para onde você vai. Perfeito. Né? Vou sair por aí fazendo tudo que eu tiver que fazer. Não vai dar certo. Que entra a nossa regrinha do Pareto. 80-20. 80-20. Planeje 80. Execute 20. Em ação. Exatamente. Colocar a ação. Então nós estamos agora na parte dos 20% de ação. De ação. Você Perfeito. precisa... Não adianta nada você dedicar um bom tempo planejando, fazendo, onde é que você quer chegar, o que você quer fazer. Tá, mas e quem que vai executar isso? Como é que você vai chegar naquele objetivo? Entrando em movimento, executando. Eu sempre dou um exemplo assim de, eu queria tanto ter um carro, né? Quero ter um carro. Mas quais são os passos que você precisa para ter um carro? Você precisa ser maior de idade, ter carteira de motorista, saber dirigir, e você precisa guardar dinheiro para ter um carro. Você não vai direto comprar um carro. E daí como é que você vai andar com esse carro? Perfeito. Certo? Aí você precisa pensar que você tem que ter o dinheiro não só para o carro. Você precisa fazer seguro, você precisa pagar as taxas obrigatórias do teu carro. Você precisa saber que todo mês você tem que colocar gasolina. Você tem que fazer manutenção. Então não é só comprar o carro. Você precisa fazer o 80% do planejamento e os 20% vai ser comprar o carro. Perfeito. E agora vamos lá, eu vou um pouquinho além. Comprou o carro. O carro é um ativo ou é um passivo? O carro é um passivo. Um passivo. Ou seja, ele vai me dar lucro em algum momento? Não. Ele só vai se perder valor. Inclusive, falar em perder valor, aconteceu uma coisa muito violenta agora nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que foi pela primeira vez na história que o carro usado teve uma valorização fora do seu normal, né? Sim, exatamente. Mas fora disso... Mas é atípico, não é... Fora disso, sempre que você comprar um carro, ao sair da concessionária, ele já perde valor. Já perde valor. E com o tempo vai perdendo. Mas ele te traz comodidade. Então, Perfeito. se você tá numa situação financeira apto e você precisa disso, ok, não tem problema nenhum, mas você tem que saber que dentro da tua organização financeira, o teu carro ele vai entrar lá na caixinha do passivo. Isso, porque ele não a não ser que você use o teu carro para ganhar dinheiro, para fazer o teu faturamento mensal. Mas se é só para o teu uso no dia a dia, ele é um passivo. Perfeito. Então, quando a gente dá esse exemplo do carro, é isso, não é comprar o carro. O que você tem que fazer tudo antes para você ter o carro? Né? Você tem garagem em casa, né? Sim. Você tem que pensar em tudo isso. Como é que o carro vai entrar dentro da tua vida? E você faz isso para todas as outras coisas. E o que é comprar o carro? Entrar em movimento. Todas as ações que você tem que fazer antes, o movimento que você tem que fazer antes para você chegar na ação final. Então, acho que quando a gente traz esses dois ensinamentos desse livro, é isso. Nada mais é do que o movimento. Não é só ficar nos 80% do planejamento. Então, quando a gente às vezes a gente presta consultoria para algumas pessoas que querem montar uma empresa. Mas eu tô planejando, mas eu tô com medo. Tudo bem, você tem que planejar, você tem que ter um certo medo, que o medo você dimensiona os riscos que você vai ter. Perfeito. Mas você não pode ficar só no campo do medo, só do planejamento. Você precisa vir para a guerra aqui, para o campo da ação, do movimento. Senão você nunca vai saber como é que é. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Perfeito. A gente estava falando um pouquinho antes de outras áreas. Ok, a gente está aprendendo aqui sobre todas as dimensões, mas a gente está aprendendo aqui na teoria. Mas o incrível é que quando a gente aprende, a gente vê a teoria, o universo já entende e já traz a prática aqui pra gente. Para você poder aplicar. Para você poder aplicar, que são os 20%. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas a gente já falou muito sobre essa questão de movimento em outros episódios, porque isso é muito importante. Se você não entra em movimento para melhorar a tua vida, como é que você vai fazer isso na tua empresa? Porque a empresa é movimento. Todo dia é algo diferente. E você tem que estar preparado para isso. Porque a pessoa acha que o movimento está... então eu vou fazer uma academia. Na verdade, esse movimento é um movimento em prol do teu corpo. Um movimento em prol da tua empresa seria você marcar uma reunião. Então tá bom, já planejamos, agora vamos ter que fazer. Vamos ter que ir na prefeitura, levantar guias, ver quanto vai gastar, organizar, reúne os sócios, vamos fazer uma reunião, então cada um vai ter que fazer um aporte financeiro de tanto. Isso é movimento. Agora juntou o dinheiro, já estamos colocando dinheiro também no movimento, porque o dinheiro é movimento. Sim. Aí quando você falou antes que o dinheiro como movimento, tem aquelas pessoas que só retêm o dinheiro, né, e deixam ele guardado, estancado ou estanque. Também é complicado, porque algo que foi feito
para ir e vir. Se ele fica muito tempo estancado, quando eu falo estanque, é até guardar um dinheiro, sei lá, embaixo de um travesseiro. Eu sei que os antigos faziam muito isso. O meu avô, quando ele faleceu, a gente deixou dentro do colchão um dinheirinho guardado. Aham. Minha avó brava, daí, mas a gente passou necessidade. E esse dinheiro Esse aqui? dinheiro aqui dentro do colchão. Mas era o estilo do meu avô. E daí é o estancar o movimento de algo, né? É. Deixar estanque algo que deveria estar em movimento. Não estou dizendo que você não possa ter um dinheiro, por exemplo, investido em algo que vai te dar um retorno. Isso é movimento. Quando você coloca numa aplicação de CDB hoje, que vai te render 1% ao mês, num bom cenário, tá tendo um retorno. Aquele dinheiro ele está se automultiplicando, ele está se Sim. gerando. E esse dinheiro não é porque ele tá ali teoricamente parado para você não tá investindo em negócios, mas esse dinheiro tá financiando algumas atividades. Ele tá em Perfeito. movimento, ele tá, a diferença é que você está colocando dentro de uma caixinha que tenha menos risco. Então é correto você fazer isso. Você não vai colocar todo o seu dinheiro investido em algo que tenha muito risco. Então, ele está em movimento também, porque ele tá financiando outras empresas, ele está fazendo alguma coisa. O que não pode é você ficar muito nessa energia do medo. Por exemplo, assim, eu, sei lá, ganhei dinheiro com um negócio, agora todo esse dinheiro eu vou colocar lá e esse é o dinheiro da minha vida, nunca mais eu vou mexer. É uma energia de medo, você não está colocando aquilo em movimento. Então, assim, quanto mais você está ajudando as pessoas, quanto mais você está criando. Quando a gente decidiu montar esse projeto nosso, o que a gente fez? A gente sentou, planejou tudo e a gente falou, quer montar um negócio onde a gente possa trazer algumas coisas, ensinamentos, que vai ajudar pessoas, que vai... A gente fez um planejamento e a gente entrou em ação. Sim. Não, então agora vai ser dia tal, a agenda vai ser essa. Não foi assim? Esse é o movimento. Esse é o movimento. Então, essa relação com o investimento do dinheiro, aí a gente tem uma novidade, a gente vai trazer uma super convidada que já aceitou o nosso convite, que vai falar muito bem, com excelência sobre isso, de como você alocar isso, como você trazer esse movimento para o dinheiro que você está guardando, que é super importante também. Sim, perfeito, né? perfeito. Então, para os negócios é isso. Esse exemplo do que a gente montou foi muito real. A gente passou a pandemia inteira falando sobre esses assuntos, era algo que a gente já fazia, mas a gente fazia de forma informal, no nosso dia a dia. Isso. E aí a gente teve a ideia de falar, não, vamos levar isso vamos formalizar isso para levar para mais pessoas? Sentamos, planejamos, muito tempo planejando, a gente usou os nossos 80% do planejamento. Bastante. Né? Mas também quando teve que atuar nos 20% foi muito rápido. Não, Sim. Então beleza, então vamos fazer um checklist aqui, vai ser isso, 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 essa pessoa vai fazer isso. E muitas coisas vão mudando ao longo do tempo, porque movimento também é isso. Não é você ficar quadrado ali e se prender aquilo. Né? Não é você ir para um extremo só do movimento. É você ter essa flexibilidade. Perfeito. Então assim... mas quando você tem que executar exatamente aquilo que você planejou? Não. Às vezes muda, né? Na maioria das vezes vai mudar. Porque você não depende só de você. Você depende de pessoas, você depende de funcionários. Cada funcionário tem sua vida, tem seus problemas. Ok, a gente tá marcado, nosso planejamento é esse. E se acontece algum imprevisto? Você também tem que ser flexível para entender isso e adequar isso no teu dia a dia. E a gente trabalha com um monte de imprevisto aqui. Então, você não pode ir muito para os extremos. Eu vou cortar custo. Agora, ok, eu fiz um planejamento, vou reestruturar, vou cortar custo. Você não pode também se cortar, se machucar. Porque daí como é que você vai trabalhar? Como é que você vai estar apto a fazer as coisas acontecerem? Então, Perfeito. você precisa ser flexível. Você Perfeito. precisa saber que, ok, eu preciso ter ações. Mas como que eu vou tomar essas ações, esses 20% do movimento, para que eu também esteja apto a continuar a minha caminhada? Não posso chegar ao ponto de me machucar tanto que eu não vou conseguir continuar. Tá, e quem que vai fazer esses 20%? Você que tem que fazer. Perfeito. Então, você tem que ir numa estratégia mais no caminho do meio mesmo, sem se machucar tanto, mas sabendo que você tem que tomar ações. E para andar no caminho do meio, você tem que ser uma pessoa mais flexível. Flexível. Ou seja, então nós estamos falando em movimento e flexibilidade. Isso. Você tem que entrar em movimento, mas você tem que ter... Você não pode ter um esquema. Se a tua vida for esquematizada, isso depende disso, que depende disso. Se isso aqui não acontecer, quebra todo o resto. Então o esquema ele é estanque. Ele não funciona muito bem. Para algumas coisas pode até funcionar. Para estudar, por exemplo. Vou fazer uma esqueminha de estudo, aí eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que as pessoas têm que entender, quando você esquematiza alguma coisa, qualquer coisa pode quebrar o teu esquema. Sim. Enquanto que quando você
sistematiza algo, é um sistema. Como assim? Ué, vou te dar um exemplo. Você tem um sistema circulatório no teu corpo. E muitas vezes, tá lá, tudo bem, minha circulação ocorre de maneira, acredito que satisfatória, porque eu nunca tive problema nenhum. Aí você está lá, numa boa, você faz atividade física, você come direitinho, mas por uma carga genética, que é só dessa forma que eu vou poder explicar, porque eu podia dizer que, nossa, Deus achou que fosse necessário que você agora tivesse uma parada cardíaca. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Aconteceu algo. Eu tive um problema cardíaco, por exemplo, um AVC. Como eu tenho um sistema circulatório, se eu faço atividade física, todos já sabem que um corpo que faz atividade física, ele tem uma ramificação nas suas veias, por exemplo, periféricas, maior do que as pessoas que não fazem. Então, quando ocorre uma obstrução que dificulta um problema, a tua circulação, o teu coração tem dificuldade para mandar ou bombear esse sangue, e você tem um problema, o sangue ele começa a migrar por diversos locais onde ele não migrava antes, para tirar a sobrecarga daquela região. E muitas vezes você sobrevive a um evento sério na tua vida, porque você usou o sistema da melhor maneira possível. Eu acho que isso é uma amostra de flexibilidade, não é? Isso. Na verdade, quando você faz muito esquema, você está preso. Então, qualquer coisa que saia daquele esquema vai te tirar do centro. Você fica perdido. Você fica perdido, aí você já não sabe o que fazer. Na maioria das vezes, as coisas acontecem, e qual que é a diferença de quem sai do esquema? Você vê aquilo não só como um problema, mas como uma oportunidade de você resolver aquela situação por outro caminho. Perfeito. Então, quando você não está preso ao esquema, é muito fácil você tentar outras alternativas para solucionar o problema. E é isso que tem que ser. Uhum. Eu planejei, fiz todo o meu planejamento, ok, quero que vá por esse caminho. Mas tem que saber que aqui na vida real, até quando você faz um plano de negócio, aqui na vida real, vem uma pandemia, fecha teu negócio, você não consegue trabalhar, você precisa emprestar dinheiro. E o quanto você está flexível para se adaptar a essas situações. E entender que isso faz parte do jogo. Ok, se não deu certo desse caminho, mas você tem que saber que existem outros cenários, mas você tem que estar flexível para saber caminhar nesses outros cenários. Perfeito. E tá tudo bem, não tem problema se fugiu da tua rota, do teu plano de negócios ou do teu planejamento. O que você tem que saber, você tem que ter expertise para ter essa flexibilidade e trabalhar com esses outros cenários. Mas eu não sei se eu vou ter essa capacidade. Tem. Aqui no dia a dia, na vida real, você tem. Se você tiver disponível para isso, você tem. Movimento e flexibilidade. Então, você tem que ter uma mente mais flexível. Você tem que ter uma flexibilidade mental de poder absorver os intempéries do dia a dia e criar novas alternativas de caminho sem se aborrecer. Sem se aborrecer. Porque o que é o aborrecimento? O que te gera tensão, contração? Eu acho que é a falta de controle. Então, Perfeito. assim, eu falo isso por mim. Uhum. Porque, ok, eu sempre trabalhei muito com controle, com planejamento, mas isso, eu já falei aqui que eu trouxe isso pra mim. Então, assim, o meu corpo físico, ele sentia esse controle. Uhum. O pescoço, aqui o ombro, as costas, de ficar muito assim tensionada. E como que eu comecei a olhar para esse controle? Através da meditação. A começar a me entender. Daí você fala, mas meditação não tem nada a ver com o meu negócio. Você tá falando de plano de negócio, tá falando sobre meditação. Por isso que a gente fala que você precisa se conhecer primeiro para você entender qual que é o funcionamento do teu negócio, como é que as pessoas que trabalham com você vão funcionar. Porque você é reflexo de tudo isso. Não tem como separar. Então, Perfeito. assim, você precisa ter controle, você precisa ter sistema. Tanto é que quando a gente entra dentro de uma empresa, vai fazer uma consultoria, a primeira coisa que a gente tenta implantar são os índices que você precisa para ter controle do teu negócio. Você precisa ter. Senão vai ser um negócio, uma bagunça. Sim. Mas o quanto você está se preparando para que isso não seja... Isso não prejudique o teu corpo físico. Você saiba caminhar por esses diversos cenários, ter essa flexibilidade. Porque ter controle é ter flexibilidade. Muito bom. E um controle saudável. Saudável. Quando se fala em caminho do meio, é isso. Ser extremamente controlador e, de alguma forma, é ser extremamente rígido. Porque daí o controle
Porque é interessante a gente falar que você ter o controle sobre os teus gastos, o controle sobre a entrada e saída, o controle financeiro da tua empresa é muito saudável. Agora, quando esse controle que é saudável, ele ultrapassa um pouco os limites do saudável. Como assim? Ué, quando você quer controlar, por exemplo, a vida dos teus funcionários. Às vezes você quer controlar coisas que muitas vezes você não tem controle. Porque a vida deles, como é que você vai controlar as coisas em casa? Sim. Você vai controlar que ele tem que estar aqui, se acontecer alguma coisa com o filho dele, ele não está aqui. E daí você sofre com esse controle exagerado. Porque você quer que as coisas funcionem, mas você tem que ter uma flexibilidade. Ah, se aquilo ali não acontecer, então eu posso usar outras formas. Outros cenários, outros exatamente. cenários. Você vai por outro caminho, é isso mesmo. Perfeito. Então o pouco controle é ruim, o excesso de controle também é ruim. O que a gente tem que ter é um controle saudável, tanto nosso quanto da nossa empresa. E pensar sempre nessa flexibilidade para que você possa, se algo sair daquilo que você planejou, no teu plano de negócios, no teu período lá de 80% que você planejou para abrir teu negócio ou para tua vida financeira, essa flexibilidade vai permitir que você não trave, que você continue em movimento. Porque se você tiver essa flexibilidade, você vai achar outros caminhos alternativos para que você continue em movimento. E é sobre isso que a gente está falando hoje. A deusa da boa oportunidade, ela chega para quem está em movimento, para quem está encontrando esses outros caminhos. E é fato, a gente tem que saber que nem um percentual muito grande daquilo que você planejou não vai acontecer. Vão vir outras coisas que não dependem de você. E você precisa ter essa flexibilidade para você continuar em movimento e não cair no primeiro entrave que você vai ter. E vão ser muitos. Perfeito, 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 perfeito. Então quando você fala, nossa, aquele cara teve sorte. Sorte? É o que acabou de falar, a deusa da sorte tá para quem tá em movimento. Então, se o cara não tivesse dado um passo, ou se movimentado em direção a algo, não teria acontecido. Não, né? Porque, ok, você pode, eu quero isso, 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 mas o que você está fazendo para você alcançar tudo isso? Perfeito. E quando você fala de meditação, eu não sei se você tem o conhecimento a respeito do que eu vou falar agora, mas foi feito um estudo, inclusive com um monge, que eles chamam de o monge da felicidade, né? Porque é um monge budista que foi testado. Se você quer saber mais sobre isso, assista a Revolução da Consciência. Revolução da Consciência, onde eles fazem um estudo. Revolução da Consciência? Não. Não. Revolução do Altruísmo. É isso. Revolução da Consciência é o livro. É o nosso livro. Revolução do Altruísmo é um documentário que fala sobre isso. E entre outras coisas, fala sobre esse monge que foi testado numa máquina de ressonância magnética, onde eles testaram a mente dele. Enquanto ele estava meditando, como é que a mente dele ficava? E adivinhe só. Quando você pensa que a tua mente, minha mente no vazio, na meditação, ela desacelera e ela para. Não, meus queridos. Quanto mais você medita, mais rápida a tua mente fica. Teus pensamentos fluem de forma diferente. Você fica muito mais inteligente. É isso, a vida flui. Você começa a enxergar coisas que os outros não enxergam. Você começa a ver caminhos onde os outros só veem problemas. Você tira os muros porque você acelera os seus processos mentais. E porque você sai do problema. Isso. Você consegue ver o problema de fora. Então, é muito mais fácil você chegar a soluções, pelo menos eu pratico isso. Sim. É muito mais fácil você chegar à solução quando você não tá no problema. Por que às vezes você contrata uma consultoria e daí a pessoa chega na tua empresa e fala, não, você tem que fazer isso, e você fala, nossa, como que eu não vi isso antes? Claro, porque você tá enfurnado no problema, você não consegue ver a solução. Uhum. Você tá ali apagando incêndio toda hora. Então, com a meditação é a mesma coisa. Só que você faz pra você isso. Perfeito. Só que esse fazer pra você, é óbvio que sempre vai gerar um movimento externo. Claro, vai reflexo, é o reflexo em tudo, na tua exatamente, empresa, na tua vida. em Perfeito. tudo. Perfeito. Então, o meditar é extremamente importante para você, de alguma forma, aprender a acessar ou deixar a tua mente mais veloz. Uma mente mais veloz, uma mente mais inteligente, uma mente que vê caminhos onde os outros não enxergam. Então,
é interessante ver a meditação como essa ferramenta. É uma ferramenta para te ajudar. Isso. E se pensa, não, eu quero ficar mais calmo. Sim, você vai ficar mais calmo. Você vai ficar menos ansioso. Sim. Ah, mas é só isso? Não, vai muito além disso. E assim, Dani, já que a gente tá falando de movimento, não significa que quando você tá em movimento, você tem que abraçar e fazer tudo. Não é isso. Porque a gente já falou em episódios que, eu quero ter 40 negócios porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não é esse o caminho. Tem gente que tem 40 negócios e ganha muito dinheiro, mas tem gente que tem um negócio e também ganha muito dinheiro. Perfeito. Então, assim, entrar em movimento não significa que você vai fazer tudo ao mesmo tempo, que você acaba não fazendo nada. Entrar em movimento é saber onde é que você tá, para onde que você quer ir, você ter um planejamento, você ser flexível, porque vão vir coisas que vão te tirar daquele planejamento, isso é fato, e você saber lidar com tudo isso. Mas não significa que você tem que abraçar e fazer tudo. Então, quando você fala em meditar, você fala, eu não quero, sei lá, não vou mais fazer tudo que eu tô fazendo, porque agora eu vou ser calma. Não, mas isso é importante. Porque você vai saber lidar resolver os seus problemas e bastante coisas, sem estar naquela euforia de, meu Deus, eu preciso resolver tudo. Por que não resolver tudo, mas de forma mais serena? E eu acho que a meditação, ela traz isso. Então, assim, tem momentos que eu preciso ser mais enfática no que eu tô fazendo, que é o que o meu dia a dia exige. Mas tem momentos que eu não preciso ser assim. Que eu posso, de repente, sair e meditar, né? Olhar o que eu preciso fazer de fora do problema. É isso mesmo. Uau! Meditar. Falar para mim mesmo o que eu preciso fazer. Fazer. E eu aprendi isso, a gente aprendeu isso numa aula. Eu nunca tinha olhado para a palavra. Mesmo praticando a meditação e fazendo, eu nunca tinha olhado para meditar. Entender o que a meditação significa. Sim. Eu dizer para mim o que eu preciso fazer. E fazer. E fazer. Entrar em ação. Entrar em movimento. Se movimentar. Então, você que está meditando, não se preocupe, você não está parado. Pelo contrário, você está agindo com movimento de coisas muito mais sutis. Só que você está fazendo um movimento contrário. É. Né? Olhando para dentro. Não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. Para dentro. Para depois, o que vir para fora, venha com mais serenidade, com mais assertividade. Porque daí é o reflexo daquilo que você trabalhou aqui dentro. Perfeito. Muito bom. Olha. Mas lembrando, a gente sempre tem que colocar no final de tudo que a gente fala aqui. Não pense que fazendo isso uma vez você vai encontrar. Claro, algumas pessoas podem ter esse acesso, mas é uma prática constante e diária, longo prazo. Perfeito. Muito bom, Nádia. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais sobre esse movimento na tua vida, tanto pessoal quanto empresarial, financeira e assim por diante, para que você possa mudar um pouco a tua realidade. E ficou de um podcast passado de eu falar de um livro, né? Eu não esqueci, que é O Espírito do Guerreiro, de Steven Pressfield, que é o mesmo do escritor do livro Portões de Fogo. Portões de Fogo fala a história dos espartanos, e O Espírito do Guerreiro, fala sobre vários guerreiros, mas aquela história que eu contei de Alexandre o Grande tem ali, está inserido. Então, se quiserem acesso a esse livro, entre no nosso Instagram, clica no sininho, entre em contato com a gente, peça mais informações. A gente está aqui para te ajudar e para tentar, de alguma forma, passar um pouco do que a gente vive para que você possa, da forma que você vive, se adaptar, se movimentar e aprender que, aprendendo com o outro e praticando, você tem uma chance maior de sucesso. E a gente traz aqui, cada um na sua área, muito conhecimento da parte técnica. A gente podia falar aqui sobre muita coisa, sobre engenharia, sobre a parte de educação física, e a gente fala sobre isso. Mas, no final, a gente sempre chega nessa parte do desenvolvimento pessoal, que é você olhar para você e você querer se desenvolver. Então, acho que muito do que a gente traz aqui, né, Dani, são as ferramentas que a gente aprendeu na teoria da Mente Ronin, mas que a gente trouxe para a nossa vida prática. Sim. Que todo dia a gente tem que praticar, senão a gente não poderia estar falando sobre isso aqui, né? Que é uma dimensão muito forte que a gente pratica, que é a dimensão moral. Moral, isso mesmo. Então, claro, é uma conversa entre amigos, de forma oficializada, porque a gente tem data para gravar, a gente tem as nossas metas para entregar também, senão fica uma coisa bagunçada. Mas é trazer essa parte espiritual que a gente aprende, que a gente pratica na nossa vida, trazer um pouquinho disso aqui
e falar para as pessoas que, ok, você pode ter o conhecimento técnico, você pode investir seu dinheiro, você pode fazer tudo. E esse conteúdo, tem muito conteúdo na internet, muito mais diversificado do que a gente traz aqui. Muito conteúdo bom sobre essa parte prática do dinheiro. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que não é só o dinheiro. Que você vai conquistar muito mais, que é isso que é arte. Você vai conquistar muito mais se você olhar pra você. Se você mudar a tua vida. E toda a parte material vai vir. Ou seja, foca na luz. Foca na luz, guerreiro. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, obrigado, Nádia. Que aula sobre movimento, hein? A gente tem que sempre... Tem uma aula, eu acho que tem uma aula, depois a Kelly vai passar pro pessoal aqui, mas tem uma aula muito bem explicada sobre movimento. Acho que na primeira temporada, a gente falou muito sobre isso em diversos episódios, que fala não só sobre o movimento do dinheiro, de você fazer isso na tua parte, na terceira dimensão da social, mas na tua vida. Então, se você está ouvindo esse episódio e não ouviu essa primeira temporada, volta lá, porque tem muita coisa legal lá na primeira temporada que a gente trabalha e que é fundamental para você desenvolver a principal pessoa da sua vida. Qual é? É você! Você! E vejam, e eu comecei o episódio falando do meu lado cantor, que foi de alguma forma amputado, mas porque, na verdade, esse meu amigo já era um visionário, já me via como um comunicador. Então, não toca, não canta, mas fala. Alguma coisa deu certo na vida. Então, você que acha que não tem nenhum tipo de virtudes, você tem. Você é um ser abençoado. Só tem que saber olhar para você. Exatamente. E às vezes você encontra um amigo que te ajuda a identificar. É isso aí. Né? Bem-vindo, amigona. Valeu, amigo. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente. Beijo. Tchau.